Então, boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Vou ler uma postagem minha em 2012, lendo uma tese de um marxiano, né? Estou num embate com eles aqui. Então, a linha chaziniana do Gustavo Machado. Então, tem aqui o Eric Hagensen Filho, fez uma tese sobre natureza, sociedade e atividade sensível, a obra de Marx. A formação do pensamento chama Natureza, Sociedade e Atividade Sensível na formação do pensamento marxiano. Essa minha crítica está no meu blog, a revista Cidade Sol também. Então aqui. Então, há uma frase dele logo no início, olha que curioso. Assim, o comunismo, enquanto ideia histórico-filosófica, decorrente de uma necessidade lógica, ou talvez menos, como mera aspiração com bases éticas humanitárias, instituídas de possibilidades reais, apesar da nobreza de seu idealismo, não ultrapassa o devaneio voluntarista. Totalmente ao largo da realidade, portanto, evidentemente indiferente para com o desenvolvimento prático. Isso na página 24 da tese. Tá, mas não existiam países socialistas, não existem 5 hoje, justamente pretendendo um dia chegar ao comunismo como uma meta. Então, não é em torno de partidos que existiam e marcaram aqui a nossa história, né? Tentaram colocar em prática, por exemplo, o Levante Comunista de 35, a Guerrilha do Araguaia. São momentos que mudam a história em que o comunismo ele busca uma relação prática. Então, assim, ele busca uma realização prática. Então, com mera aspiração com bases éticas, humanitárias, será que alguém que se diz marxiano, conhecedor da obra, pode ter bases antiéticas e desumanitárias? Ser o cara desumilde, como diz os jovens. Pois é, nobreza do idealismo. Idealismo, nessa tradição marxista, ele é muito pejorativo. É bem um pensamento religioso, pouco prático, a crença, né, que a partir do pensamento se impõe para o mundo. É muito ruim. Eles falam mesmo do devaneio voluntarista, essa vertente gosta. Mas a gente sabe que, você lendo lá o Manifesto Comunista, aquilo é muito atual, não passa ao largo da realidade. E não é indiferente para o desenvolvimento prático, não. Então, bastante curioso, né? Pitoresco começar com esse pensamento. Pois é, aí, mais adiante ele começa a salpicar citações de Lukács, a gente fica pensando que ele é um leninista. Certo, mas então, o que tem a ver com essa citação que eu falei? Aí, em determinado momento, ele cita Kant aqui, ó, como se ele acreditasse nisso ainda. O ser mesmo, o ser em si, foi concebido por Kant, na teoria do conhecimento, como incognoscível por princípio. Aí tá, Hagensen aparentemente acredita nisso. Mas isso, para essa tradição marxista, é um ponto em que ela derrubou. O próprio Marx problematiza isso, né? Naquele debate lá com Feuerbach, com Hegel. Ele problematiza que a consciência que nós temos, ela vem do mundo material, desse mundo que me cerca. Então, está dito lá em Feuerbach, pensa-se diferente numa moita, numa favela, na choupana, e num palácio, numa casa grande. Os pensamentos que advêm da pessoa num palácio e ao andarilho que não tem casa são diferentes. Então, a nossa consciência é moldada pelas condições materiais que a gente vive. Isso foi dito pelo Marx. E o Lenin foi mais longe. Falou, olha, a coisa em si não existe. A ciência penetra no fenômeno. E o fenômeno coincide com a coisa em si. Isso aqui, então, está superado. O mundo é cognoscível pela ciência. Assim, ela penetra profundamente. Não existe coisa em si. Então, Hagensen continua com algo que nessa altura do campeonato, para você ser um conhecedor de Marx e Lenin, você não poderia continuar, estaria ultrapassado, mas ele prossegue, tá? Talvez o equívoco esteja em Lukács.
Eu creio que sim. Creio que o Lukács que não aceita a teoria do Marx e do Lenin, problematiza ela, fica aquilo mal digerido e passa aí para o discípulo. Então, a dissertação ela gira em torno da terminologia hegeliana usada por Lukács. Parece que o Lukács nunca aceitou isso, que o fenômeno, a imagem mental de uma coisa e a coisa em si, a realidade material, coincidem. Então, a ciência penetra profundamente, pode alterar a essência das coisas. Como nós poderíamos fundir o átomo e não conseguir fazer isso? Então, não há coisa em si incognoscível, misteriosa. Então, ao permanecer pensando que aquilo que temos acesso é a consciência, o fenômeno, Lukács pensa, contra Lenin, que a revolução irá acontecer quando o proletariado atingir consciência de classe. Já seria o bastante. Enquanto Lenin afirmava que é preciso verificar a conjuntura geral, se as classes dominadas não conseguem viver do jeito antigo, e as classes dominadoras também não conseguem dominar da forma anterior. Até o final lá, aqui, o Hagensen continua citando Lenin e tal. É interessante, ele cita Lukács aqui. Um escrito mais do final do Lukács, da vida do Lukács. A tarefa atual dos marxistas só pode ser trazer de volta à vida ao método autêntico, a ontologia autêntica de Marx, principalmente para, com sua ajuda, não apenas possibilitar cientificamente uma análise histórica fiel do desenvolvimento social desde a morte de Marx, o que até hoje não foi bem feito nem completamente, como também para compreender e apresentar o ser e sua pluralidade no sentido de Marx, como processo histórico irreversível em seus fundamentos. Esse é o único caminho teoricamente viável para apresentar intelectualmente, sem qualquer transcendência, sem qualquer utopia, o processo de humanização do ser humano devido à espécie humana. Só assim essa teoria pode redescobrir aquele patos prático, sem terreno imanente, que havia no próprio Marx e que aqui mais tarde, em parte ignorando o interlúdio leninista, se perdeu largamente, tanto na teoria como na prática. Isso é Lukács. O vocabulário empolado de Lukács remete a Hegel e a Kant, e nem tanto a Marx, que ele nunca parece ter digerido totalmente. A mistificação está quando eles fingem de consideração pelo tal interlúdio leninista. A mistificação está quando ele finge de consideração pelo tal interlúdio leninista. Aliás, Stalin é continuador de Lenin, assim como Mao Tse-tung. Na verdade, o tal retorno a Marx de Lukács só o levou onde ele nunca saiu, ou mal chegou. Então, mas Eric se entrega aos devaneios voluntaristas e masturbatórios, auto-engendrando um Marx só seu, tendo por trás a chancela medusina e petrificante da cátedra. Mas o marxiano vai mais além. Seu interesse é ser o filósofo, que se colocando como marxista, coloca em seu embornal ideias que circulam no pensamento da direita atual. Então, adiante, Eric ataca a teoria da ideologia. Ele sintetiza, utilizando a tática da burguesia de inverter. A teoria da ideologia é a ideologia alemã. Nessa altura cai a máscara e Eric faz o papel de ideólogo burguês, ao consolidar a tática que ela tem assumido de fingir não ter ideologia, naturalizando sua dominação e buscando manter invisível. É a teoria da ideologia de Marx e Engels que é considerada falsa aqui. Quem apresentar explicações motivadas pela falsa consciência, mentiras, é que está falando a verdade, então. Claro que o discurso de Eric vale para ele mesmo. Ele é que busca vender mentiras como verdades e crê que nisso está sendo anti-ideológico. Na verdade, parece que ele se diverte com esse expediente de transmitir um Marx e deixa perplexo quem entende um pouco de Marx, pois participa de movimento estudantil, elabora canções, dá entrevistas na mídia, etc. Ou seja, ele é um disseminador de sua teoria e por isso precisa ser combatido. Está aí só para atrapalhar. Ele prossegue até vida invertendo tudo. Em suma, basta interpretar o mundo de outra forma, dessa primeira tese, a Feuerbach é fartamente ilustrada ao longo do texto, tarefa que cabe a uma certa pedagogia crítica qualquer, e o mundo experimentará uma reviravolta em direção aos verdadeiros humanos. Então, que complicado, né? Aqui, ó, a crítica seria uma arma contra a ideologia que organiza o estado de coisas. Para Hagensen, contestar verbalmente ideias falsas não combateria a alienação, uma vez que a alienação decorre exclusivamente da prática. Assim, eles valorizam a argumentação e o debate. A teoria correta é o primeiro passo para uma prática correta. Isso eu dizendo, né? Então, Eric Hagensen simplesmente inverte o que diz a 11ª tese de Feuerbach.
Marx anuncia que uma nova teoria tem que ser levada para a prática para transformar o mundo. Eric entende que ele está propondo que uma nova teoria já bastaria e seria o critério último para transformar o mundo, ou seja, Marx seria alguém que idealista, alguém que acredita que basta fabular, não colocar nada na prática, o mundo já está modificado. O mundo é o espelho da minha consciência, é uma extensão da minha consciência. Então, Eric então prossegue escrevendo que Marx não quer combater a falsa consciência, mas sim aos grilhões reais que estão presentes na vida prática dos indivíduos. Eric dissocia teoria e prática, inclusive colocando isso como um dogma marxiano, antipoliticista, ou seja, derrotista, pessimista. O que será que Eric diria de uma carta de Marx como a seguinte? Como uma carta escrita a Weidemeier, datada de 5 de março de 52. Marx é bem claro nessa carta. Não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta de classes em si. O que fiz de novo foi, Marx falando, demonstrar que a existência das classes só está ligada à fase determinada do desenvolvimento histórico da produção, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado, que essa ditadura constitui apenas transição para a abolição de todas as classes. O grifo é meu, em Karl Marx. Então, aí não está bastante claro o que o Marx acredita, não, olha. Não foi ele que descobriu a existência das classes, nem que elas lutam entre si. O que ele reivindica é que elas estão ligadas a um determinado desenvolvimento histórico da produção e que ele acredita que essa luta de classes conduz ao que ele chama de ditadura do proletariado e que essa transição leva ao que diríamos que é o comunismo. Então tem que ver alguém que acredita em Marx, mas mutila essa parte da obra, não acredita nessa parte da obra, nem problematiza. Porque não acreditando nisso, é difícil você reivindicar que é marxiano, que é marxista, que é alguma coisa assim. Então, para o Eric, o discurso que busca verdades no lugar de falsas ideias é coisa de padrecos que se pretendem reis. Bom, mas esse é justamente o tom que ele fala, então esse arrogante, superior, né? Ele pinça citações e exibe como troféu. Ele combate aqui o marxismo bolchevique, né? Ele combate a ideia, dentro do próprio Marx mesmo, que as ideias têm que ser levadas à prática, que é preciso um projeto revolucionário, né? Alimentado por uma teoria revolucionária para modificar a realidade. Erich Hagensen acha que isso não é importante e isso não é um verdadeiro marxismo, que é o dele, que ele inventa, ele auto-engendra. Então, aí ele vem. Marx nunca foi feuerbacheriano. Mas quem disse que Marx era um feuerbacheriano? Ele criticou Feuerbach. Então, Hagensen também fala mal da dialética. Aí podemos dizer que ele nega Marx como vocabulário marxista. Já falamos que os marxianos fazem isso, né? Então, a parte divertida da dissertação é isso. Ele mutila o marxismo da dialética e não entende que Marx nega uma parte e aceita uma parte do pensamento de Feuerbach. Para ele é difícil de entrar na cabeça do Hagensen. Então, Hagensen não entende que Marx nega uma parte e aceita a outra. Agora, a parte divertida da dissertação dele é o ataque ao marxiano que foi orientando de Adorno, Alfred Schmitt. Como falam a mesma língua, Eric mostra as pataquadas do alemão, mas ele segue para as próprias. Feuerbach escreveu que pensa-se diferente num castelo e numa choupana. Marx formulou de outra maneira, mas mais precisa. Nossa consciência é reflexo do mundo material. Não se trata, então, de pensar diferente num lugar e no outro, o que poderia levar a pensar numa determinação geográfica do pensamento. O Hagensen pensa que, se alguém fala, pensa-se diferente de um castelo e uma choupana, seria como falar assim que o pensamento humano é diferente num lugar e no outro, como se o cérebro se modificasse, virasse uma geleia no Brasil e fosse consistente lá na Alemanha. Pelo amor de Deus! Então, aí toda a dissertação segue aí. São alguns pontos, mas
Pelo amor de Dedé, viu? Então, tchau, boa tarde.